O Vida Vivida está no ar e a nossa convidada de hoje é uma jornalista que vai nos contar muitas histórias da época em que foi correspondente internacional. Ela é autora de livros, dona de uma editora e também já entrevistou personalidades como Yasser Arafat, Saddam Hussein, Nelson Mandela e Fidel Castro. No Vida Vivida de hoje, a nossa querida Beatriz Bício vai conversar aqui com a gente. Tudo bom, Beatriz? Tudo bom, muito feliz de estar aqui, rodeada de colegas, seja na área de jornalismo, na área de política internacional, contigo. O prazer é nosso. E hoje você que vai ser entrevistada, né? Pois é. Por isso estão aqui os alunos do curso de Comunicação Social e também de Relações Internacionais do Centro Universitário da cidade. Mas antes, Beatriz, a gente vai saber um pouquinho mais da sua vida. Vamos lá? Beatriz nasceu em Montevideo, capital do Uruguai. Começou no jornalismo em 1974. Fez parte do grupo fundador e atualmente dirige a revista Cadernos do Terceiro Mundo, uma publicação mensal que trata da realidade social, econômica e política dos países subdesenvolvidos. A revista já foi editada em espanhol e inglês. De alma nômade, Beatriz ficou 6 meses na África, cobrindo a guerra de Angola e Moçambique. Durante 2 anos, foi a responsável pela editoria internacional do jornal peruano El Comercio. Foi também colaboradora da agência espanhola de notícias EFE. No México, trabalhou na rede estadual de televisão e no Brasil foi correspondente da rede durante 5 anos. Beatriz já publicou diversos livros, entre eles Os Cubanos na África, fruto de uma viagem por 20 países da África e do Oriente Médio. Em 1990, publicou o livro Fidel, O Futuro do Socialismo, com a versão completa da entrevista que o presidente cubano lhe concedeu em Havana. No mesmo ano, atuou como comentarista da Rádio JB no Rio de Janeiro, com uma coluna especial sobre o Terceiro Mundo. Entre as personalidades do mundo da política que Beatriz já entrevistou, estão Saddam Hussein, Yasser Arafat, Nelson Mandela e o rei Hussein da Jordânia. Recentemente, Beatriz esteve envolvida em um projeto diferente. Sua editora lançou a versão em português da Enciclopédia do Mundo Contemporâneo. Bom, gente, para a área de vocês, Relações Internacionais e Comunicação, a Beatriz está aqui, um prato cheio. Quem vai começar a perguntar? Michele? Oi, Beatriz, tudo bem? Tudo bem, Michele? Oi. Seguinte, você como jornalista e como mulher principalmente, quais foram suas maiores dificuldades, obstáculos que você teve quando você foi cobrir, por exemplo, a guerra no Líbano ou então o conflito entre árabes e palestinos? Eu acho que a maior dificuldade não decorreu da guerra em si, que é um cenário difícil para um ser humano, eu diria aí homem e mulher, não dá para realmente a gente se sentir confortável, né, cobrindo uma guerra. Mas realmente no mundo árabe é um pouco difícil trabalhar profissionalmente como mulher, porque não há o hábito, em algumas das sociedades, não são todas iguais, mas não há o hábito, ou não havia, na época que eu fiz as principais coberturas, como a Guerra do Líbano, né, uns 15 anos atrás, não havia o hábito de encontrar uma mulher fazendo esse tipo de jornalismo nesse contexto tão duro, né, de uma guerra. Então, às vezes, cerceavam algumas liberdades, mas não era por censura, era pelo fato de eu ser mulher. Achavam que eu não deveria me expor, que corria perigo. E essa foi uma circunstância. Outra circunstância foi muito curiosa, como mulher também, porque eu cobri uma guerra grávida de 7 meses, inclusive comecei uma viagem à África com 4 meses de gravidez e cheguei dessa viagem e 20 dias depois nasceu a minha filha, que hoje já é socióloga formada na PUC aqui do Rio de Janeiro. E houve necessidade do presidente da República, no caso de Angola, era ainda o presidente Agostinho Neto, dar uma autorização para eu poder ir à frente de combate grávida, cobrir. Nesse caso era a Guerra de Secessão em Cabinda, que é uma província petrolífera do norte de Angola, e havia nesse momento um movimento secessionista que estava sendo de alguma forma manipulado, porque o território realmente é muito rico, para, entre aspas, aspirar à independência. E nesse momento o confronto era com o que atualmente se considera a República Democrática do Congo, Zaire na altura, que financiava esses movimentos e que Angola então enfrentava. E o presidente, eu já tinha entrevistado, já me conhecia, já tinha estado na guerra na época da independência,
disse, não, se eles no tratamento da altura, se a camarada Beatriz quer ir e ela se responsabiliza, ela vai. Ela já tem experiência, ela vai. Eu fui. E foi muito bom. E o que levou você a fazer esse tipo de reportagem, querer ir para a guerra, cobrir esse tipo de matéria, ainda mais sendo mulher, que era já uma coisa mais difícil? Foi meio que um desafio? Foi o acaso que me levou a primeira vez, né? O acaso, enfim, nós estávamos com meu marido Neiva Moreira, tínhamos fundado, e com outro grupo de colegas, a revista Terceiro Mundo, e desde o começo do nosso trabalho com essa publicação, que hoje já completou 25 anos, o cenário internacional era um pouco a nossa matéria-prima, né? E fundamentalmente a partir do enfoque do que hoje seria, na linguagem dos dias de hoje, os países do Sul, naquela altura os países do Terceiro Mundo. Nos importava, nos interessava que se abrisse um espaço numa publicação especializada para a visão do mundo a partir dos países do Terceiro Mundo, que evidentemente não é a mesma visão que se a gente está olhando o mundo a partir do norte desenvolvido. E essa revista rapidamente chegou à África, que nesse momento, anos 70, meados da década de 70, vivia um movimento de efervescência muito importante e os países de língua portuguesa estavam na sua guerra de descolonização. E foi por causa do nosso curto trabalho, ainda na altura, não tínhamos muito tempo de vida, mas já chamando a atenção pelo tipo de enfoque do jornalismo que nós fazíamos, de movimentos de libertação da África, que tinham conhecimento da nossa revista através de alguns grandes eventos nos quais nós tínhamos coincidido com dirigentes desses movimentos, como a Conferência dos Países Não Alineados, por exemplo, onde nós tínhamos estado, em Argel, nos anos 70 também, veio um convite para que nós pessoalmente fôssemos lá. A revista já chegava lá. Aí veio um convite para que nós fôssemos lá cobrir o que estava acontecendo naqueles momentos prévios à independência, ou, digamos assim, os meses anteriores às independências de Angola e de Moçambique. Foi a primeira guerra que você cobriu, né? Foi a primeira guerra que eu cobri, que eu estava realmente muito verdinha ainda. Eu fui com o Neiva Moreira, meu marido, que ele era um jornalista, na altura já com muita experiência internacional. Evidentemente isso foi para mim muito importante, porque a minha escola era um pouco assim, o jornalismo que eu tinha em casa, né? Eu tinha uma referência do trabalho dele que foi me ajudando muito. Talvez sozinha eu não tivesse tido condições, pela minha idade, pela circunstância, no caso de ser mulher sozinha, né, de cair, aterrissar em África, no meio desse contexto difícil das guerras em Angola e Moçambique. Mas estando com ele tendo sua experiência profissional já de longa data, um reconhecimento do trabalho e mais a experiência nossa, minha, no caso pessoalmente, da cobertura teórica, um pouco do cenário internacional e nesse caso agora sendo testada na prática, na verdade essa primeira ida à África foi para mim extremamente reveladora. Por um lado porque me, digamos, apresentou um mundo que eu desconhecia, a África, né? Pensava que conhecia por minhas leituras, mas é muito diferente quando a gente chega no local. Me testou, digamos assim, em termos de ser humano, né? De pessoa, em circunstâncias muito difíceis, e eu me dei conta que eu tinha condições, enfim, não que a gente não sinta medo e tal, mas conseguia me sobrepor, né, a uma circunstância adversa, pensando, bom, eu estou aqui, estou tendo um privilégio que poucas pessoas têm de ver uma realidade e com minhas observações, meu background, minha formação, poder tentar transferir isso numa crônica e fazer com que na América Latina, que conhece tão pouco, possa ver a guerra numa dimensão que possivelmente não está sendo dada nem pelas agências de notícias que lá estavam, né? E de fato não estava sendo dada. A nossa cobertura nesse sentido foi bem especial. Vou te interromper só um minutinho, Beatriz, porque agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho você continua então. O Vida Vivida volta daqui a pouquinho. está
de volta hoje com a jornalista Beatriz Bisso, que está contando pra gente histórias maravilhosas da época que foi correspondente internacional. E agora o Pedro vai fazer uma pergunta, né, Pedro? Beatriz, eu gostaria de saber, ao cobrir todas essas guerras na África, no Oriente Médio, que você fez, queria saber qual foi o momento de maior tensão, de maior desespero que você passou. Pedro, eu acho que foi a Guerra do Líbano, que eu, por acaso, tive a oportunidade de viver em várias instâncias, uma guerra longa, mas, em particular, em 1982, eu estava em Beirute, com um motivo muito alheio à guerra. Era uma edição em árabe da nossa revista que viria a ser um suplemento de uma publicação local que estava sendo negociada. Fui com meu marido, estávamos fazendo cobertura, aproveitando a estadia no local. E durante uma manhã inteira eu trabalhei intensamente numa situação muito interessante, porque na iniciativa de cunho social que a OLP tinha na altura para atender a população dos campos de refugiados, que são uma espécie de favelas que ficam nos arredores de Beirute, e em outros lugares do Líbano, é claro, mas no caso, nessa altura visitamos aquelas. E quando eu cheguei ao hotel, havia alguma coisa assim diferente no ar, com aviões sobrevoando a cidade muito baixo, um tipo de avião também que não era o habitual. E quando acordamos para a situação, já vieram nos advertir que a cidade estava sendo bombardeada, era Israel atacando, e que deveríamos ir para o refúgio antiaéreo, que em Beirute, na altura, todo o prédio, praticamente todo o lar tinha. Antes disso, eu ainda tive assim, uma questão de subir ao último andar, fazer umas fotografias, me permitiram isso, né? Excepcionalmente, fazer umas fotografias dos aviões que estavam sobrevoando a cidade, lançando as bombas. Eu tenho ainda uma foto publicada de uma bomba caindo. No refúgio antiaéreo passamos um tempo X, algumas horas. Quando saímos, pedimos e nos foi concedido irmos ver os estragos, né, do bombardeio. Mesmo com certo receio, as autoridades finalmente conseguem um carro, um motorista nos leva e encontramos que justamente aquelas áreas onde eu tinha estado de manhã fazendo as minhas matérias, algumas das crianças com as quais eu tinha conversado e entrevistado e tinha feito de fato as últimas fotos estavam mortas. Foi a primeira vez que eu chorei desesperadamente cobrindo uma matéria, né, fazendo uma matéria. A guerra é alguma coisa assim de irracional, mas talvez na África, na altura eu tinha experiência daquelas outras guerras que mencionamos aqui, de Angola e Moçambique, com guerra de posições, com o inimigo em um local que você mais ou menos sabe de onde vem o disparo, enfim. Um bombardeio é uma experiência realmente diferente e aterrorizante, e que traz vítimas extremamente inocentes. Você sentiu medo, você chorou com todos esses problemas, todo esse medo de vida que você teve no meio de uma guerra. Você se arrependeu por algum momento de estar ali? Não, me considerei privilegiada de ter vivido junto com aquela população, aquela circunstância, poder entender o drama de um povo muito mais profundamente que o que poderia ter compreendido simplesmente de acompanhar em outros momentos. Pensei senti um pouco de medo de que realmente pudesse ser também um momento definitivo, né, de não retorno para mim, até porque o aeroporto depois veio a ficar fechado e nós saímos no último voo antes do sítio de Beirute, que foi um longo sítio de vários meses. Mas, enfim, tivemos sorte, ou Deus estava do nosso lado, sei lá. E também porque eu tive aí uma experiência que eu gostaria rapidamente de partilhar com vocês. Foi a segunda vez que eu encontrei uma cobertura tendenciosa e nitidamente provocativa de um evento como esse. E foi veiculado que uma das razões do bombardeio de um dos alvos, que foi o estádio Camille Chamoun, aparentemente um alvo totalmente fora de qualquer cogitação militar, era porque lá estaria sendo estocado armamento da OLP. Justamente nesse percurso que nós fizemos logo após o bombardeio, quando ainda estava a fumaça, ainda estavam as vítimas sendo tiradas dos escombros, né? Nós encontramos não um arsenal destruído, mas um estoque enorme de alimentos
que tinha sido destruído. Na verdade, era aquela política, como hoje, de certa forma, está acontecendo com o Iraque, de penalizar o povo, porque destruir alimentos, nós vimos assim, latas digamos, tomate, né, de tudo que vocês possam imaginar de alimentos não perecíveis, né, que tinham sido doados, sobretudo pela Cruz Vermelha Internacional, que estavam absolutamente destruídos no meio dos escombros do estádio, enfim. O que estava sendo veiculado, no entanto, é que lá tinham sido destruídas armas, né, que teriam sido usadas, não fosse o bombardeio, para ataques a inocentes, enfim. Isso foi uma lição também de como a gente tem que desconfiar de coberturas internacionais, sobretudo de guerras, quando as versões que estão sendo veiculadas dos fatos, muito poucas pessoas conseguem realmente checar se tem alguma coisa a ver com a realidade. Essa sua peregrinação como jornalista internacional, que você trabalhou na África, nas guerras, veio para o Brasil também, trabalhou acho que no México, né? No México. Como é que foi, assim, trabalhar nos países diferentes do seu, com culturas tão diferentes da sua, as experiências que você obteve com essas culturas? Bianca, ela vai responder daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para mais um intervalo. O Vida Vivida volta já já. O Vida Vivida está de volta com a jornalista Beatriz Bício. E antes do intervalo, a Bianca tinha feito uma pergunta, você pode repetir, Bianca? Posso. Eu tinha perguntado para ela o que ela ganhou de experiência com toda essa peregrinação que ela teve como jornalista internacional, passando pelo México, pelo Brasil, com culturas tão diferentes, o que ela aprendeu, o que ela conseguiu tirar disso tudo. Bianca, eu acho que como ser humano eu cresci muito com essa experiência. Por um lado, porque entendi que as fronteiras são artificiais nesse mundo nosso, né? O que há é um anseio geral na população do mundo de uma vida decente, de uma vida digna, um anseio de felicidade, na forma mais singela que possa ela ser concebida. E, na verdade, não somos tão diferentes assim. Em todos os lugares onde eu fui, visitei, vivi ou passei temporadas, seja momentos de tensão, também visitei países em momentos que não eram de tensão, que não eram de guerras, eu encontrei sempre amigos, pessoas solidárias, pessoas com as quais me identifiquei, pessoas que me perguntaram coisas do meu país, as quais eu perguntei dos países deles. E eu entendi isso, que, na verdade, muitos dos conflitos que existem no mundo, muitos dos problemas, dos dramas, das amarguras, das tensões do mundo, são criadas de uma forma artificial por uma minoria que tem interesses muito concretos. Mas as aspirações das grandes maiorias são todas muito similares. A diferença de culturas é uma questão que, é claro, nos leva, de repente, a reverenciar o nosso Deus de uma forma diferente, a nos exprimir com uma língua diferente, mas, no fundo, os seres humanos somos todos muito similares nas nossas grandes e pequenas coisas. E você poderia falar um pouquinho das revistas que você escreve e qual é a sua visão também em relação ao Mercosul? E se você pudesse falar um pouquinho do livro do Fidel, que você escreveu também há uns 8 anos atrás, parece. E de que maneiras... Claro, essa pergunta. Tem muita coisa. De que maneiras esses países modelo, como Israel e Cuba, poderiam influenciar os países de terceiro mundo? E em relação ao Mercosul também... não vai dar tempo para tudo. O que você acha que essas movimentações que estão ocorrendo nos Estados Unidos contra o capitalismo, se você pudesse dar uma palhinha também sobre isso? Bom, vamos por partes. A experiência do livro, por exemplo, de Fidel, foi uma experiência muito interessante, porque entre todas as figuras que eu entrevistei, sem dúvida, uma das mais fascinantes é Fidel. Eu entrevistei várias personalidades que eu fiquei fascinada, entre elas ele, porque é uma pessoa que tem na cabeça tudo que você possa imaginar do seu país. Fidel conhece seu país em profundidade, tem os números todos na hora,
e ele é um ávido leitor, então não há um tema qualquer que a gente pergunte que ele não esteja a par, que ele não esteja acompanhando e que tenha, sobretudo, uma opinião formada muito pessoal. Você pode até discrepar, mas ele é uma pessoa que se posiciona de uma forma muito, digamos assim, contundente em relação a tudo. Então, é uma figura muito interessante de ser entrevistada. Eu acho que não é em vão que ele está há tanto tempo no poder em Cuba. Pode ser contestado por alguns segmentos, mas a gente sente que realmente há um grande reconhecimento a ele. Então, foi uma entrevista muito interessante que foi transformada nesse livro e que eu considero que foi um dos pontos altos, assim, do que diz respeito às pessoas com as quais eu tive a oportunidade de conviver a partir desse relacionamento profissional entre entrevistador e entrevistado. Com relação ao Mercosul e às nossas publicações em geral, e logo a seguir o Mercosul, todas elas me dão um grande prazer, né? A revista Cadernos do Terceiro Mundo, que foi a primeira, foi a que me levou realmente a essa experiência toda no terreno internacional. Hoje, 25 anos depois de fundada, continua sendo para mim um pouco meu referencial pessoal, íntimo, profissional, né? Eu acho que o que eu sou profissionalmente, até em grande medida o que eu sou como ser humano, eu devo a Cadernos. Ela é uma revista que acompanhou a minha vida. Eu acho que a vida da revista e a minha vida estão tão intimamente ligadas que uma é um pouco a continuação da outra. Parece mentira falar assim de uma publicação, mas no meu caso eu sinto isso. São 25 anos de um amor, né, por essa publicação, e eu acho que ela preenche uma lacuna, preenche um vazio. Mas qual a sua visão em relação ao Mercosul na revista? Qual a posição revista do Mercosul da visão da revista mesmo? Que ela foi um pouco fruto da experiência da Cadernos, com a ecologia e desenvolvimento também. Ecologia e Desenvolvimento, que nasceu em 91, foi fruto de nosso reconhecimento a uma área temática, a um grande problema que estava surgindo, que a gente acompanhava através de cadernos e que merecia uma publicação especializada e que desde então tem sido muito premiada e muito reconhecida. E no ano de 92 nós lançamos a revista do Mercosul pelos mesmos motivos, porque o Mercosul passava ainda, claro, naquela fase era embrionário o projeto, mas passava a ser um referencial importantíssimo para os países do Cone Sul, onde nós moramos, aos quais nos pertencemos, e desde o início nós apostamos muito nessa integração como um fator de desenvolvimento do potencial da região, e acredito que esses anos todos demonstraram que com altos e baixos, com recuos e avanços, realmente o Mercosul veio para ficar e está sendo e será muito mais no futuro um grande instrumento de promoção, de desenvolvimento da região. Chegou ao fim, infelizmente. Eu sei que ficaram muitas perguntas ainda no ar. Eu quero agradecer muito a sua presença. Não foi muito mais do que um bate-papo, foi uma aula para todos nós. Então, quero agradecer muito a sua presença, também a presença dos estudantes de Relações Internacionais e do curso também de Comunicação Social do Centro Universitário da cidade. Até o próximo Vida Vivida.